Amém, queridos? Amém. Queridos, é motivo de muita alegria e satisfação estar juntamente com os irmãos, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus. Nossa alma se encontra regozijada, mesmo porque quando nós vamos celebrar a Deus, principalmente em lugares que a gente ainda não conhece, o nosso coração ele se alegra, porque a gente entende que o povo de Deus é uma família que está em toda a terra. Mas queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28, seu verso de número 6. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 28, verso de número 6. Durante a semana, nossas cordas vocais se enfadaram um pouco, mas tudo para a glória de Deus. Nós temos que fazer tudo e agradecer a Deus. Quero agradecer já a Deus por nos dar essa oportunidade, a pastora, o pastor também, que nos confiaram estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza de que Deus, Ele não vai falar não, Ele vai continuar falando. Amém? Ele não vai falar agora, Ele vai continuar falando. Amém. Ele já fala desde da primeira oração que foi feita nesse lugar, Ele já estava falando com você. Então, Ele só vai continuar falando com você. Aqueles que encontrarem, por favor, fica de pé, para a gente fazer o acompanhamento das Escrituras Sagradas. Amém? Os irmãos que acharam, ajuda os outros que estão ali na procura, amém? Ajuda o irmãozinho que está do lado para ele também acompanhar o texto, para que assim a gente possa saborear da palavra de Deus juntos. É bom e é suave que os irmãos vivam em união. A igreja em Atos, ela crescia no repartir do pão. O pão é a palavra, então nós temos que repartir a palavra. Os dons que Deus deu à igreja é para repartição. Se muitas pessoas entendessem que Deus te deu um dom, e esse dom não é para você possuir e ter para você, a igreja cresceria muito mais saudável. O dom é para ser partilhado, seja do louvor, seja da libertação, da palavra. Esses dons precisam ser partilhados com a igreja. Amém, queridos? Amém. Todos encontraram? Amém. Capítulo 28 e verso de número 6, que nos diz assim: e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem por profeta. Vou repetir novamente: e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Podeis tomar os assentos glorificando ao nome do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra bíblica, profética. Quando nós paramos para meditar nesta palavra que ora nós acabamos de ler, palavra essa que está escrita no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28 e o verso de número 6. Logo que nós começamos a ler este texto, percebemos que esse texto está falando do primeiro rei de Israel, chamado Saul. É bem importante nós estarmos analisando este texto, e por que não dizer essa história que nos fala acerca deste rei e também desta nação. Para nós termos um entendimento e entendermos o que aconteceu aqui, precisamos fazer uma retrospectiva bíblica e dos textos anteriores para chegarmos à conclusão. A Bíblia vai nos falar de um povo que se chama Israel. Israel não é uma nação qualquer. Israel não é uma nação que foi nascida de qualquer maneira, não. Israel passa pelo menos por algo chamado de processo. Ou seja, tudo aquilo que Deus chama, tudo aquilo que Deus guarda, tudo aquilo que Deus promete, precisa passar por processos.
E não foi diferente com Israel, a nação que Deus escolheu. Israel passa por 3 tipos de governo até chegar ao governo monárquico. A saber, o primeiro governo é chamado de governo patriarcal. Por quê? Porque Deus agora resolve governar a sua nação por intermédio de patriarcas. E ele resolve chamar o homem por nome Abraão. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 12, que Deus chama o homem por nome Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei pai de muitas nações. Eu tenho uma promessa para você. Observa o texto, que Deus agora chama Abraão, e esse Abraão estava em uma terra politeísta. Que terra era essa? Era uma terra de vários deuses, era uma terra onde, segundo o historiador Flávio Joséfo, o seu próprio pai Terá, ele era esculpidor de ídolos, e ele ia herdar isso do seu pai. Mas a história vai dizer no capítulo 12 que Deus muda toda a expectativa, chamando Abraão, dizendo: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, sai do meio destes costumes, porque eu vou te mostrar algo diferente. Não foi diferente nem com você e nem comigo. Nós estávamos vivendo em outros costumes, nós estávamos vivendo em outras tradições, mas Deus resolve chamar você dizendo: sai daí, sai do meio dessa parafernália, porque eu tenho algo diferente para você, eu tenho algo diferente para fazer na sua vida. A Bíblia diz que Abraão sai, e a primeira pergunta que eu te faço é: você já saiu do lugar onde Deus disse para sair? Porque a terra só vai ser mostrada quando você ouvir a voz de Deus. Sai do meio, aleluia, da onde Ele te falou, porque tem uma terra prometida para mostrar para você. Se você acredita, joga a tua mão para cima, dá um glória a Deus. Ora, Abraão ele sai, conforme diz o livro de Hebreus, sem saber para onde ia. Amém? Sem saber para onde ia. Ele estava conectado com a voz. Ele sabia que Deus tinha chamado ele, e o que Deus promete não deixa de se cumprir. Mas aqui eu quero trazer um recado para você. Abraão ele ouviu a voz de Deus, mas ouviu de forma incompleta. Mas pastor, ele ouviu de forma incompleta, ouviu de forma incompleta. Por quê? A promessa não estava se cumprindo. Porque Abraão sai e demora um pouco de tempo para a promessa haver cumprimento. Ou seja, Deus para de falar com Abraão. Deus fica em silêncio para Abraão. Por quê? A Bíblia vai narrar que lá na frente Deus passa a prosperar Abraão. Mas Abraão carrega o seu sobrinho Ló com ele. Ló era o que dele? Sobrinho. Configura-se que é um parente. E se é um parente, ele não ouviu a voz de Deus por completo. E tem muitas pessoas na igreja que dizem: eu ouvi a Deus, eu tenho orado a Deus e a promessa não se cumpre. Ei, talvez você ouviu pela metade. Talvez Deus disse para você andar o caminho todo, você andou a metade. Talvez, aleluia, a promessa não cumpriu porque você ouviu pela metade. Tem muitas pessoas na igreja que se encontram frustradas achando que Deus não cumpriu a promessa na vida dele. Não, Deus está disposto a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas a pergunta é: você ouviu a voz de Deus por completo? Aleluia, Deus! Glória a Deus! Deus não mandou isso. Você fez o que Deus mandou segundo a palavra de Deus por completo? Porque a Bíblia vai dizer que os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. E aonde existe confusão, Deus não está no meio. A Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Aleluia, Deus! É estabelecida agora ali uma confusão, porque os pastores de Abraão começam a discutir com os pastores de Ló. Começa aquela discussão porque a terra estava ficando pequena demais. Sabe o que me chama a atenção? É que Abraão ele tem discernimento. Abraão ele é diferente
diferente. Existem dois tipos de crente na igreja: o crente Abraão e o crente Ló. O crente, aleluia, espiritual, e o crente que ainda está com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Quando Abraão viu que tinha confusão, ele disse: não dá para nós caminharmos junto, não tem condição de caminhar no meio dessa confusão. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você descer para baixo, eu vou para cima. Mas confusão não pode ficar. Então a Bíblia vai dizer que Ló, que era um crente que olhava para as coisas desse mundo, ele viu as campinas verdes, ele viu as coisas no olhar, ele viu as coisas da aparência, ele disse: certamente eu vou para aquele lugar. Mas não sabia ele que por trás das campinas verdes tinha duas cidades prostitutas chamadas Sodoma e Gomorra. Tem muitas pessoas que têm se suicidado nos dias atuais. Sabe por quê? Tem olhado para a aparência, tem observado o que está diante dos olhos e tem caído no laço do diabo. Ei, você precisa ser como Abraão, entender que mesmo no deserto, se Deus estiver com você, está tudo bom, aleluia. Mas se Deus não tiver, a coisa é ruim, a coisa é melindrosa. Mas se Deus entrar no meio, pode ter certeza, pode vir vendaval, ele vai acalmar o vendaval. Pode vir a luta, ele vai acalmar a luta. Se você tiver Deus, você está bom no negócio. Mas se você não tiver, aleluia, a coisa fica ruim para o teu lado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Acontece que a Bíblia vai narrar que quando Ló vai, Deus se apresenta para Abraão e diz assim para ele: conta as estrelas do céu, Abraão, porque assim será a tua descendência. Sabe o recado de Deus que eu tenho para te dar? Quando você afastar os nós da sua vida, quando você afastar tudo aquilo que você vê que está pesando o seu caminho, tudo aquilo que está atrasando a sua comunhão com Deus, tudo aquilo que tem deixado você parado, tudo aquilo que tem tentado fazer você fracassar, quando você tirar do seu caminho, Deus vai se apresentar para você e vai dizer: lembra da promessa? Lembra do que eu te prometi? Pois bem, eu estou aqui para renovar, eu estou aqui para te dizer: você está caminhando no caminho certo e eu vou trabalhar para abençoar a sua vida. Aleluia, Deus. O primeiro governo, o primeiro processo de Israel é o processo patriarcal, aonde a nação estava ainda dentro das entranhas de Abraão. De Abraão vem Isaque, e a palavra Isaque quer dizer riso, felicidade. Ou seja, Deus tem guardado para você nas suas entranhas muita felicidade. Mas para ter felicidade precisa passar por processo. Tem gente que só quer receber a bênção, mas na hora do processo não sabe passar por processo e tem rodado no deserto. Israel era para passar no deserto apenas 40 dias, mas por causa dos processos que Israel não sabia passar, aleluia, passa 40 anos, aleluia. Está na hora de você entender uma coisa: que o processo não é para te matar, que o processo não é para deixar você cabisbaixo, não. O processo é para te fazer crescer, o processo é para fazer você valorizar as coisas que Deus colocou na sua mão, as coisas valiosas que Deus te prometeu. Se você está no processo, você tem que dar glória a Deus e entender que é nesse processo que as vitórias de Deus vão chegar na sua vida. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Nasce Isaque, e a história de Isaque não é tão complicada. A história de Isaque é uma história onde Abraão prepara tudo, inclusive a esposa, e dá na mão dele. A Bíblia vai dizer que de Isaque agora vem um chamado Jacó. Esse mesmo Jacó precisa passar por processos, e aqui eu entendo que a vida do cristão é vida de processo até a chegada de Cristo. A história vai narrar que esse mesmo Jacó, ele precisa passar por processos tão complicados, que a história vai dizer que ele precisa lutar com um anjo, que ele precisa lutar com Deus para que a sua história pudesse mudar. Até então a história de Jacó não tem sido uma história tão boa assim,
Porque Jacó sai da sua casa e sai corrido do seu irmão. Jacó, quando sai de lá, Jacó não sai de forma amigável, mas quando ele está saindo de lá, ele disse: Deus, se tu, Senhor, me abençoares na minha jornada, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu ganho. Aqui eu quero quebrar um paradigma que tem pessoas que dizem que dízimo é coisa de lei. Não, o dízimo estava estabelecido muito antes de lei, nem existia lei, mas estava no coração patriarcal. Ele disse: se tu me abençoar, eu te devolvo o dízimo de tudo que eu ganhar. Aleluia. E a história vai dizer que quando ele está agora, aleluia, sendo abençoado por Deus, ele precisa voltar. Ele precisa agora voltar para o processo que estava sendo feito na casa dos seus pais. E na sua volta, a história vai dizer que ele vai em um lugar por nome Peniel. E neste lugar por nome Peniel, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro, aleluia, com o Senhor. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa aqui. No meio dos processos da vida, você vai precisar passar em Peniel. Você vai precisar ter seu encontro pessoal com Deus. Se você ainda não teve, se prepare, que é no processo em Peniel é que você vai encontrar com Deus. E não existe um ser humano sequer que tenha um encontro com Deus e não mude a sua história, não mude, aleluia, a sua vida. Se encontrou com Deus e foi para Peniel, não vai voltar da mesma maneira. Estava lá Jacó, e a Bíblia diz que ele viu uma escada onde anjo subia e anjo descia nessa escada. Sabe o que eu entendo aqui? É que recado daqui da terra sobe para o céu. Anjos levam coisas daqui para lá e trazem de lá para cá. O que é que eu quero dizer com isso? É que a minha oração, a sua oração não é em vão. Quando você está em Peniel de joelho no chão, aleluia, Deus está colhendo toda a oração, sendo levada para lá, para ser trazida para cá em forma de bênção. E estava lá Jacó, e o anjo precisava partir. Ele disse: está amanhecendo o dia, eu preciso partir, eu preciso ir, eu preciso voltar. E sabe o que Jacó lhe disse? Ora, você não vai subir enquanto não me abençoar. Em outras palavras, ele estava dizendo: enquanto a minha história não for mudada, enquanto a minha vida não tiver uma mudança. Sabe o que eu penso aqui? Eu falo de perseverança. Tem pessoas que começam uma coisa, mas quando chega no meio quer acabar, quer terminar. Acontece uma decepção, ele quer parar a jornada, ele quer abandonar a sua fé. Não, é perseverança. Se você quer que a sua história mude, se você quer que seu esposo, aleluia, ele tome um rumo diferente, se você quer que a sua vida sentimental tome um rumo diferente, então persevera, então prevalece, então continua fazendo, que só dessa forma Deus vai te abençoar e vai mudar a sua história. Aleluia! Glória a Deus! Ele deu continuidade. Aleluia, Jesus! E no meio da sua continuidade, a Bíblia vai dizer que para ele soltar o anjo, ele foi golpeado na sua perna. A história vai dizer que Jacó sai do vale de Peniel e sai mancando. E uma pessoa que anda mancando, isso qualquer pessoa, qualquer pensamento lógico vai entender, que se eu chegasse aqui mancando, alguém ia me perguntar: aconteceu alguma coisa, pastor? O senhor chegou na igreja mancando, o senhor chegou na igreja com um andar diferente do normal. Ou seja, ali eu entendo que aquele golpe era para identificar que a partir daquele momento a vida de Jacó não seria mais igual, seria um andar diferente. Esse negócio de crente que diz que tem um encontro com Deus e continua com o mesmo andar, continua com a mesma filosofia, continua com a mesma coisa, ainda não se encontrou com Deus. Sabe por quê? Porque o anjo disse assim para ele: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Em outras palavras, quem tem comunhão com Deus muda todo o seu conceito. Quem tem comunhão com Deus muda a sua forma de falar, sua forma de vestir, sua forma de ser. Sabe por quê? Porque se encontrou com Deus. Aleluia a Deus! Glória a Deus! A palavra Israel é lançada ali. Ali é mudado o nome de Jacó para Israel. Já não era mais o Deus de
de Abraão, Isaque e Jacó. Era Abraão, Isaque e Israel. O primeiro processo é chamado de processo patriarcal, ou seja, governado por patriarcas. O segundo processo é chamado de processo teocrático, teo de Deus e cracia de governo, ou seja, Deus se utiliza da vida de um homem por nome Moisés, que foi o primeiro juiz e alguém que teve contato direto com Deus, para livrar o povo e trazer todas as leis que conhecemos hoje. Deus escolhe Moisés, prepara Moisés das maiores faculdades que existiam da época, prepara Moisés com toda a artimanha militar e leva para tirar o povo do Egito e levar para a terra que Deus prometeu a Abraão. Começa-se de Moisés. Moisés é o único homem que fala face a face com Deus. O governo teocrático é passado de Moisés para Josué, aquele que acreditou na promessa que Deus havia prometido. Josué e Caleb, de uma nação inteira, foram os dois únicos que ainda acreditaram que Deus era capaz de entregar tudo aquilo que prometeu. Tem muitas pessoas que estão passando por processos. Isso aqui é recado de Deus para você, que já tem duvidado de que Deus vai fazer na sua vida. Não vai, continue perseverando, porque aquele que prometeu, no meio do processo, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. É passado por Josué, e Josué, no final do seu ministério, capítulo 24, verso de número 15, ele diz: se vocês querem servir aos deuses amorreus, se vocês quiserem servir os deuses além do Jordão, é uma coisa de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia, aleluia, muito bem a quem Deus servia. Passa-se o período de Josué e ainda estamos dentro do processo chamado teocrático. Entra o período dos juízes, aonde Deus agora chama pelo menos 13 juízes para governar Israel. Israel era um povo ingrato, porque todas as vezes que Israel estava em perigo, que Israel estava sofrendo, Israel clamava, e Deus fazia o que? Chamava um homem, derramava o Espírito, livrava da mão do inimigo. Só que Israel relaxava quando a coisa ficava boa, Israel esquecia de Deus. Assim tem acontecido com muitas pessoas. Quando está passando por luta, batalha, prova, é tendencioso buscar Deus, é tendencioso buscar de todo jeito. Mas quando a coisa melhora, quando Deus abençoa, quando a chuva é temporã, quando está caindo só chuva seródia no tempo certo, muitas pessoas esquecem de Deus, esquecem dos seus decretos, esquecem das suas promessas, esquecem dos seus votos. E às vezes o inimigo volta, como acontecia no período dos juízes, acabando com tudo. Por que eu digo isso? Porque eu tenho para mais de 17 anos de ministério praticamente. Os meus familiares são nascidos e criados dentro da Assembleia de Deus. E eu já vi muitos processos assim acontecer, de Deus pegar a pessoa do monturo, tirar do monturo, a pessoa buscava a Deus, mas foi abençoado e esqueceu, só vai na igreja agora dia de domingo. Só aparece na igreja dia de domingo, mas dia de semana não, eu estou ocupado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas passou por processos terríveis, e clamando a Deus, e Deus abençoou. Mas bastou a bênção vir, vou me esquecer mais de Deus, vou me esquecer mais da casa de Deus. Amém? Amém. É passado por esses processos, e aqui eu quero destacar pelo menos 2 juízes. O mais preparado, chamado Sansão. Sansão foi o juiz mais bem preparado para livrar Israel. Só que Sansão, sendo aquele mais preparado, foi o que mais trouxe vergonha. Por quê? Porque Sansão foi preparado para livrar Israel, e Sansão começou a olhar segundo os olhos carnais. Deus chama ele para uma menção específica. Só que Sansão, infelizmente, ele olha uma coisa que não é para se ver. Ele vai a uma terra chamada Tímina, e lá ele encontra uma mulher e chega com seus pais e diz assim:
Eu quero aquela mulher. Os pais dele, mas não tem mulher em Israel, Sansão, para você querer, mas eu quero aquela. E a Bíblia condenava o homem da sua nação pegar uma mulher estrangeira. E Sansão faz isso por 2 vezes. Conhecemos a história de Sansão. O seu início foi muito bonito e o seu término horrível. E por misericórdia, eu acredito que Deus salva a vida de Sansão. Mas tem muitos ministérios e muitas pessoas que são como Sansão, são bem preparadas, preparado tudo, mas por observar segundo o seu olhar humano, tem cometido muitos erros, não tem deixado os processos acontecerem. Passa-se Sansão e vem Samuel. Samuel não é qualquer tipo de juiz. Samuel é um juiz diferente de qualquer juiz. Ele faz a transição dos processos. Por quê? Porque a sua mãe, por nome Ana, é conhecido de todos que era provocada todos os anos. Naquela época era permitida a poligamia. O que era a poligamia? A poligamia era o homem ter permissão de pegar quantas mulheres ele quisesse. Se ele pudesse sustentar, ele podia ter. É claro que aqui eu quero deixar claro que nunca foi plano de Deus a poligamia. Nunca foi, não é bíblico. Isso foi invenção da mente humana. O plano de Deus é um homem e uma mulher. Só que o homem, com a sua perversão, alguns teólogos querem defender para dizer não foi para a procriação do mundo. Não, de forma nenhuma. Porque meus avós têm 13, são 13 filhos, tudo de uma mãe. Não precisou meu avô procurar outras mulheres para poder procriar. Amém? Então isso é invenção. Deus criou o homem e a mulher. Por causa disso começa um atrito. Porque Penina, que era na verdade uma das mulheres de Elcana, todas as vezes provocava Ana, dizendo: eu tenho um filho e você não tem. E a Bíblia vai dizer que foi Deus que fechou a madre de Ana. Havia um processo para ser feito na vida de Ana. Tem muita coisa que não aconteceu na sua vida e na minha vida, sabe por quê? Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim para ele: processo. Tem muita coisa que ainda não aconteceu por causa de processo, porque Deus ainda está processando você, porque Deus ainda está lapidando você. Se você começar a entender isso, a coisa começa a ficar melhor para você. É processo, porque era todos os anos. Sabe qual era a oração de Ana todos os anos? Me dá, 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 todo ano. Ela era provocada e a oração dela era como? Como era a oração dela? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus já estava cansado de negócio de me dá, me dá, me dá, me dá, só pedir. Não tinha uma oração inteligente, não mudava as suas formas. Se você não mudar o método com que você pede, o seu jeito, o resultado vai ser igual todo ano. Todo ano você vai ter o mesmo resultado, porque só faz a mesma coisa. O apóstolo Tiago, capítulo 3, verso 4, se a minha memória não falha, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem pedido de forma errada, tem pedido de forma mal. Aleluia, Deus. Aleluia. É saber pedir, é saber mudar o critério. Eu estive conversando com um amigo meu, que a gente sempre tem as nossas terapias de conversas, e ele estava passando por um processo de relacionamento terrível, e ele me perguntou: e agora? Eu disse: mude os seus critérios são iguais, as suas escolhas são iguais. Enquanto você não mudar o critério, o resultado vai ser igual. Se você todo dia passar por aqui e tiver água, seu pé vai molhar todo dia. Mas no dia que você disser: eu não vou passar por aqui, vou mudar, quando você passar do outro lado, seu pé não vai estar molhado, porque mudou o critério, vai mudar o resultado. Aleluia. E a questão de ano era que todo ano era provocação, me dá, me dá. Provocação, me dá, me dá. A Bíblia vai dizer que Deus permitiu a alma de Ana ficar amargurada. Ninguém aqui, acho que algumas pessoas sabem o que é amargura de alma. Perder uma mãe é amargura de alma. Amém? Isso são exemplos que eu estou usando. Perder um filho, amargura de alma.
e várias outras coisas ruins que trazem amargura na alma. Deus permitiu uma amargura na alma de Ana. A amargura foi tão grande que o sacerdote do templo olhou para ela e disse assim: aquela mulher está bêbada. Ela disse: não, meu Senhor, a tua serva está com a alma amargurada. Aleluia. O processo de Deus na vida de Ana foi para amargurar a alma. Deixou a alma ficar amargurada, até ela entender que tinha um processo. Só que agora Ana muda. Quando a alma de Ana está amargurada, Ana muda o critério. Como foi que ela mudou, pastor? Se tu me der, eu te devolvo. Olha o culto mudando. Se tu me der um filho, eu te devolvo. Olha o critério, não é mais me dar. Se tu me der, eu te devolvo. Mudou ou não mudou o culto? Mudou a forma de cultuar Deus. Esse negócio de só me dar, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Não é só me dar, não. Deus, ele dá. Mas esse negócio de só dar, me dá, e tu está devolvendo o louvor a Deus? Tu está devolvendo o que tu prometeu a Deus? Porque é uma diversidade de votos que a gente faz na hora que a gente está amargurado. Deus, se tu me der, eu vou fazer isso. Tu já devolveu o que tu falou a Deus que realmente ia devolver? Porque eu passei uma prova por causa disso. Eu disse: Deus, se tu fizer isso por mim, eu faço isso. Deus abriu a porta, foi imediato. A senhora crê que foi imediato? Deus, só que eu esqueci. Nós parece que tem problema de amnésia na hora de devolução. Na hora de devolver, parece que dá amnésia, esquecimento. Só que Deus não esquece não. Deus tem uma memória grande, viu? Não esquece não. Aí vem a cobrança. Eu vi o negócio apertando, eu disse: por que está apertando aqui, apertando? Quando eu orei, Deus disse: um pregador disse assim: o que tu voltou, tu cumpre. Aleluia. A coisa está apertando para o teu lado por causa disso. Eu não entendi que era para mim. Se tinha outras pessoas lá que Deus falou, amém, mas a minha parte eu peguei. A Bíblia diz que no outro ano Ana estava grávida. Oi, irmão, aqui eu quero trazer uma coisa para você entender fácil. Só fez mudar o critério do culto e a coisa aconteceu. Ana podia evitar vários anos dizendo me dá. Se ela muda só o critério uma vez, ela não ia sofrer tanto na mão de Penina. Tem gente que sofre tanto o processo, sabe por quê? Porque está lá o processo e você não está entendendo o processo. Está fazendo as mesmas coisas. Bora mudar as coisas, muda o critério para mudar o resultado. Aleluia, Deus. Glória Aqui um detalhe: Samuel, ele é nascido através de lágrima e amargura. Só que quando Samuel nasce, aqui é outro processo. Uma coisa eu pedi a Deus dizer: me dê, e Deus me dá. A outra coisa é devolver. Quem tem filho aí, levanta a mão. Quando teu filho era pequenininho, se tu prometesse entregar ele na igreja, se Deus te desse, imagine ele aí pequeno, para chegar no templo e entregar. Ana teve que fazer isso. Ana teve que pegar Samuel pequeno, desmamado, e entregar na mão do sacerdote. Deus mandou dar. Pegar teu filho e dar. Samuel foi gerado em lágrima. E tudo que é gerado em lágrima, meu irmão, tem poder. Na hora de ela devolver, não foi fácil não. Teve que devolver com lágrima. Mas a Bíblia vai dizer que esse mesmo Samuel não existiu profeta igual a ele em Israel. Porque ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Ele exerceu tríplice função na obra de Deus. Precisava-se na obra de Deus de um juiz. Deus levantou um homem para exercer 3 coisas que faltavam em Israel. Não se preocupa que a lágrima que você está derramando nesse processo vai suprir áreas na sua vida. Essa lágrima que você derrama, às vezes você está pedindo: oh, Deus abençoa minha área sentimental. Deus não só quer abençoar sentimental não. Quando vira abençoa sentimental, financeira e outras mais. Porque não adianta Deus abençoar a tua área financeira, abençoar a tua área sentimental, abençoar tu com casamento e um trabalho para manter isso. Então Deus vai abençoar com a tua área sentimental e a tua área profissional e financeira para a glória de Deus. Levanta-se Samuel, e Samuel é o homem da transição do processo. O governo teocrático passa entre um governo chamado monárquico, que é governado por um rei. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: Deus não tinha
projeto nenhum no governo monárquico. Isso foi algo que nasceu no coração do povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. Esqueça esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus. Tem a sua voz própria. Nunca Deus vai precisar de voz de multidão. Aonde 2 ou 3 está reunido, falando meu nome, estou presente. Ele nem precisa de multidão. Porque às vezes a multidão não leva o nome de Deus. A moda não leva o nome de Deus. Hoje a igreja tem sofrido muitos contra-ataques por causa de moda. Porque estão indo pela voz da maioria. E não é pela maioria. Israel olha as outras nações e diz: todo mundo tem um rei, a gente quer um também. Será que Samuel não era o suficiente? A Bíblia diz que Deus não deixava cair uma palavra daquele homem por terra sequer. Quando Israel faz isso, Samuel, que era o líder do povo, se entristece, porque ele se sente rejeitado. E Deus diz: eles não te rejeitaram, Samuel, rejeitaram a mim. Quando Deus levanta um líder e alguém rejeita, você não está rejeitando o líder não, você está rejeitando a Deus, porque foi Deus que colocou a liderança. Toda a autoridade foi constituída por Deus, a Bíblia diz isso. Aleluia, Deus. Só que quando agora Samuel vai levantar, levanta-se um homem por nome Saul. Esse mesmo Saul, quando Deus escolhe ele estava em posição de humildade. Estava, pastor Pablo, ele estava procurando uma mula do seu pai com servo. Quem anda com servo é servo, irmão. Se ele estava com servo, ele era servo. Mesmo sendo filho, se colocou na posição de Deus só vai dar alguma coisa a alguém que é servo. Aleluia, Deus. Deus só vai dar alguma coisa a alguém que é servo. Ah, eu sou pastor? Não significa nada para Deus. Para ser pastor tem que ser servo. Aleluia. Ah, eu sou obreiro. Para ser, diante de Deus, o que recebe alguma coisa é servo. Porque a própria Bíblia diz que Deus, o próprio Jesus, tomou forma de servo, não se usurpou ser igual a Deus, desceu aqui, aleluia, e passou por todos os processos que precisava passar para ser glorificado. Aleluia. Havia necessidade, e a Bíblia vai dizer que Deus escolhe Saul assim, porque ele era servo. Só que quando ele se levanta para o governo, tudo muda. Aqui eu quero trazer uma reflexão, tem muita gente que muda. Quer conhecer o homem? O grande sabe disso. Dê poder na mão. Dê poder na mão do homem, você vai ver ele mudar na hora. Ele é humilde até o poder não chegar. Por que você fala isso? Que eu tenho um exemplo. Eu trabalho ali no Hospital da Criança, e ali a gente trabalha sempre em grupo. Tem grupo de técnico, tem grupo de médico, tem grupo de enfermeiro, tem grupo e tem alguém que é líder, alguém que lidera. Tem gente que sai do meio do grupo, se torna líder e muda, porque eu já vi. O poder chegando na mão, a pessoa muda na hora, da água para o vinho, não são todos. Quer provar caráter de homem? Lance poder. Você quer ver coisa na igreja? Está servindo como servo tranquilamente. O dia que o pastor levanta a obreiro, a missionário, misericórdia, se não tiver a estrutura necessária, quer pisar em cima de todo mundo, quer passar por cima do pastor, quer passar por cima de todo mundo. Assim aconteceu com Saul. Saul não obedecia mais à voz de Deus. A história diz que ele não obedecia. Capítulo 28, verso 6, a Bíblia vai dizer que ele agora necessita consultar a Deus, necessita falar com Deus. A Bíblia vai dizer: consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem por profeta. Aqui para a gente concluir a mensagem, amém, irmãos? Amém. O tema dessa mensagem é o segredo do silêncio de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: Deus tem um segredo quando ele se silencia. Todos nós enfrentamos algum dia o silêncio, e principalmente o silêncio de Deus. Quem é que nunca passou por uma prova silenciosa? Quem é que nunca passou pelo silêncio de Deus? Todos os servos de Deus precisam passar pelo silêncio. E o silêncio aqui é processos que Deus faz. Na vida de Saul, Deus não responde a Saul porque Saul desobedeceu a palavra.
Era 3 meios que Deus falava com o homem. Quais eram os meios? O homem dormia e Deus resolvia falar pelo sonho. Porque lá no sonho Deus conseguia se comunicar com o homem de forma mais espiritual, com símbolos. A segunda forma era através do urim. O que era o urim? Era um instrumento sacerdotal onde o sacerdote tirava como se fosse a sorte para saber a vontade de Deus. Deus não respondeu. E a última era infalível, era por profetas. Os arpistas tocavam as suas harpas, Deus se animava com louvor, entrava no profeta e falava a vontade de Deus. Com isso eu entendo que nenhum pregador ou qualquer outra pessoa tem, aleluia, não consegue ministrar direito se não tiver louvor. E louvor não é só música, louvor é glória a Deus, louvor é gratidão, louvor é união da igreja, louvor é concordância. Vai fluir quando essas coisas acontecem. Mas mesmo assim com Saul não aconteceu, o profeta não falou porque o Espírito não desceu. Deus não deixava descer Espírito algum porque desobediência. Se a gente for obediente, aleluia, Deus vai abençoar. Aleluia. Só que daí eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, no contexto literal e histórico, que não responde para Saul por causa de desobediência. Mas às vezes nós estamos caminhando de maneira correta, estamos fazendo a tua vontade, estamos andando nos teus decretos. E por que tu fica em silêncio? Foi a pergunta que eu disse a Deus. E porque o Senhor fica em silêncio, não responde a gente nem por profeta, não responde a gente na revelação, não responde a gente na oração, não responde a gente de forma nenhuma. E Deus me disse: eu tenho um segredo no meu silêncio. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 14, diz assim: eu atrairei ela ao deserto, para ali lhe falar ao coração. Nós interpretamos o silêncio de Deus como deserto. Quem está no deserto vai dizer assim: Deus está calado para mim. Quem está no deserto está entendendo que deserto não é lugar bom. Deserto, por muitas das vezes, é um lugar obscuro e ruim. Ninguém quer passar por deserto, ninguém quer passar por silêncio de Deus. Mas aqui a Bíblia vai dizer que é Deus que leva o homem para o deserto. Para quê? Para falar ao coração do homem. Porque ele sabe que se você estiver na abundância, sabe que se a coisa estiver correndo da forma que você quer, você não vai dar ouvido a ele. E ele não fala nesse ouvido aqui, ele fala no ouvido do coração, fala na alma. E por muitas das vezes a gente precisa passar pelos processos para Deus falar aonde? No coração. Deus quer falar essa noite é no teu coração. Deus quer falar essa noite é no seu coração. Falar para você é no coração. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu atrairei ela ao deserto para ali lhe falar ao coração. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Falar a você no coração não é a mesma coisa de falar a você no ouvido. Porque você tem quantos ouvidos? Tem coisa que entra aqui e sai por cá, irmão. O coração, segundo a Bíblia, é a sua mente. O coração é onde é armazenado, aleluia, toda espécie de informação. Olha o que Davi ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardado lá você não peca. Guardado lá a palavra vai te condenar. Se alguma coisa vir acontecer, vai dizer: não, está escrito. Deus quer falar no teu coração. Deus quer trabalhar no teu coração. Deus quer trabalhar na tua mente. Esse deserto não é para te matar. Esse processo não é para fazer você desistir. É para fazer você crescer. É para você fazer você evoluir. Evolua na graça de Deus. Aleluia a Deus. Eu atrairei ela ao deserto para ali lhe falar no coração. Tanto é, capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que depois que Jesus é batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto. É bíblico.
E quando ele passa 40 dias, quantos dias, irmãos? O tentador veio tentar. Aqui eu quero trazer uma revelação da palavra para você. No deserto e no silêncio de Deus, você só vai ouvir uma voz, a do tentador. E o tentador, ele só vai agir quando ele perceber que você está fraco. Ele é tão covarde que ele só vem na sua fraqueza. Ele olha para Jesus, vindo dos 40 dias, e diz assim: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que me chama a atenção é que foi 40 dias. Por que ele não foi no primeiro dia? No primeiro dia Jesus não tinha fome, irmão. No 10º dia Jesus não tinha fome, não. O diabo só vem na sua necessidade. Trocando para miúdos para você. Sabe o que o diabo fala? Às vezes quando você está no deserto, usando a boca das pessoas aí fora: tu não é filho de Deus, não anda na igreja todo dia porque está passando prova, porque teu filho está nas drogas, porque teu marido está na bebedeira, porque está isso. Tu não é crente, tu não é filho de Deus, porque está acontecendo isso. Diz que é crente, mas a vida só anda esbagaçada. E que negócio é esse? Isso é voz do diabo, porque você está no deserto. Ora tanto e a porta de emprego não abre, não é filho de Deus, é isso que o diabo vai dizer. Às vezes você está no processo orando, jejuando, pedindo, quem está de fora não entende, às vezes deixa o diabo usar a boca. Sabe que Jesus olhou para o diabo e disse para ele, Jesus era tão inteligente na palavra, o coração estava tão cheio da palavra que ele entendeu, capítulo 3, versículo 17 de Mateus, que diz assim: esse é meu filho amado em quem meu coração se agrada. Jesus entendeu que a palavra de Deus foi lançada, o céu foi aberto, a palavra foi dirigida a respeito dele. Sabe o que ele disse? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus te prometeu, vai cumprir. Não adianta as pessoas lá fora dizer se tu é filho de Deus, independente de qualquer coisa. No tempo de Deus vai se cumprir o que está escrito ao teu respeito. Vai se cumprir ao teu respeito aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. É entender que se Deus prometeu, irmão, independente. Eu passei quase 2 anos desempregado, eu via isso todo dia. Todo dia. Preguiçoso, eu escutei essa palavra que me cansou. Amém? Me cansou, não era preguiça, irmão. Você corria, entregava currículo no lugar, falava que estava fechado, irmão. Eu vou fazer o quê? Se a porta fechou, e era um processo que precisava ser passado, e eu ouvia isso todos os dias, e eu dizia: o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. O Senhor disse que a porta vai abrir de excelência, e eu vou esperar essa porta de excelência se abrir. Aleluia. O Senhor falou que vai abrir, o Senhor disse que através dessa, outras vai se abrir, hoje eu estou vivendo aquilo que Deus prometeu, porque o tentador veio várias vezes. A vida que eu vivi antes, irmão, não foi uma vida muito fácil, apesar da minha família toda ser cristã. Eu não vivi uma vida tão fácil. Quem me vê pensa que eu sou novo, não sou tão novo assim não, amém? A aparência pode até ser de novo, mas sou novo não, amém? Então já nos 40, só para você ter uma ideia, com um filho de 22 anos, amém? Então, passei por esses processos, mas acreditei no que está escrito. Não é só de pão que vive o homem. Você não vive do que as pessoas aí fora falam a teu respeito. Você vive do que Deus te prometeu. No meio do processo, o diabo ele é tão astuto que ele usa a sua segunda artimanha. Ele leva Jesus nos lugares mais altos. E agora ele usa uma coisa que tem derrubado muitas pessoas no meio dos processos de silêncio de Deus. Ele mostrou todos os reinos do mundo. E disse: se tu prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Sabe o que é isso, irmãos? Facilidade, atalho, caminho fácil. Às vezes você está no processo, aparece um caminho que é contra a palavra. Por que eu digo isso outro de exemplo? Por exemplo, lá no trabalho isso acontece o tempo todo, chamado de bode, né? O povo chama de bode. Ah, bode, vá atrás do bode, e daqui a pouco o bode berra. Aí você se atrapalha, porque o diabo dá com a mão, arranca com as duas. Bora fazer isso aqui, fulano. A facilidade para você obter uma coisa com facilidade vai ter vantagem. Você vai construir as coisas, mas de forma ilícita.
O diabo às vezes vai mostrar muitas vantagens, ele vai mostrar para você o privilégio, não a consequência. O diabo é tão astuto que ele vai mostrar a você privilégio, não consequência. E Jesus disse: está escrito, adorar somente a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção em Jesus é que ele estava cheio de uma coisa, da palavra. O diabo via, ele combatia com a palavra. Está escrito, não só de pão vive o homem, está escrito, adorar somente a Deus. Aleluia a Deus. Agora observe a astúcia do diabo, para nós finalizarmos. Ele leva Jesus no templo, numa parte alta, e ele viu que Jesus usava o que, irmão? A palavra. Usava a palavra. Ele disse assim: pronto, já que você gosta de usar a palavra, eu também vou fazer uso dela. Está escrito: se joga daqui para baixo, que nenhum dos teus pés vai ser tocado, os anjos não vão deixar. O diabo usa o Salmo 91, que muitas pessoas gostam de usar com a Bíblia aberta em casa. A Bíblia aberta em casa não funciona não, irmão. A Bíblia não é amuleto não. Para com esse negócio, com essa superstição de pegar a tua Bíblia. Eu acho que o diabo deve dar risada, porque foi o único texto que eu vejo o diabo usar contra Jesus, foi o Salmo 91. Você pode ver, mas o senhor tem alguma coisa contra o Salmo 91? Não, o Salmo 91 é para ser lido, não é para aberto em casa. E lá em casa era direto, mãe abriu, eu dizia logo, eu dizia: ô mãe, não funciona não. O que funciona é a gente orar. Se a senhora pegar a Bíblia e orar o Salmo 91, vai funcionar. Mas se pegar o Salmo 91 para deixar aberto em casa, é certeza absoluta que não funciona. Bíblia fechada em casa é um livro qualquer. Ele lido é boca de Deus. Ele praticado, meu irmão, vai fazer revolução na sua vida. E Jesus olhou para o diabo e disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que eu tenho para te dizer aqui? É que Deus não vai contra a sua própria palavra não, irmão. Tem muitas pessoas hoje que estão transvestidas, aleluia, de homem de Deus, mas não é homem de Deus. Tem muitas pessoas hoje que estão transvestidas na nossa era, e você tem que se atentar para essas coisas. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas não vêm para ensinar a palavra, vêm ensinar heresia, vêm ensinar muita autoajuda ao povo, mas na verdade o que tem que ser pregado é a palavra, o que tem que ser falado é a palavra. O processo é pela palavra. Aleluia. Na nossa era está entrando a teologia chamada de teologia coach. O que é teologia coach? Teologia da autoajuda, irmão. E a Bíblia não é autoajuda não, a Bíblia é correção. A Bíblia é pauleira nas costas. Autoajuda não. Você vai pegar Paulo e Jesus e vai olhar qual era o sermão desses homens. Esses homens pregavam para ver conserto do povo. Aleluia. Amém, queridos? Passa por esses processos. Livro de Cantares, capítulo 6 e verso 6. Fica de pé em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 6 e verso 6, diz assim: quem é essa que sobe do deserto com toda espécie de especiarias, mirra, ouro e todo tipo de joia preciosa? Aleluia a Deus. Salomão estava inspirado, dizendo para a sua amada. Salomão faz um tipo perfeito de Cristo, enquanto a Sulamita é um tipo perfeito da igreja que passou por processos. E a igreja, quando ela passa por processos, ela sobe do deserto com toda espécie de joia preciosa. Aleluia. Isso está falando de bênção, porque Jesus, quando ele saiu do deserto, a Bíblia vai dizer que os anjos passaram a servir ele. Quem deixou faltar pão e deixou faltar água no deserto para Israel foi Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 disse: eu que deixei faltar pão, deixei que faltasse água, para que o homem entenda que não só de pão vive o homem. Jesus usa isso. Foi Deus que deixou faltar pão e água e descobriu que no coração daquele povo tinha murmuração. O que tem no seu coração? Deus está no silêncio para saber o que é que tem aí dentro.
Deus está no silêncio para saber se você tem a palavra, se você está guardando a palavra. Se você guardar a palavra, você vai subir, aleluia, do deserto, como disse Salomão, com toda espécie de especiaria. Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em tua presença estamos, ó Deus. Está o teu povo, Pai, eles entenderam que o silêncio do Senhor, Pai, é um segredo para nós passarmos pelos processos, para nós sermos aperfeiçoados. Deus, que esta palavra, Deus, aleluia, não seja somente ouvida pelos teus filhos, mas praticada, que no meio do deserto o teu povo entenda que a tua voz ela está tão clara quanto a alva, porque tu não vai falar aos ouvidos físicos, mas aos ouvidos espirituais, que possamos entender e compreender que tu, ó Deus, aleluia, quando colocarmos o nosso joelho no chão para orar, tu vai nos dar a resposta, como disse Jeremias, aleluia, clama a mim e responder-te-ei, como me clamar de todo o vosso coração, que o nosso coração esteja aplicado a Deus, aleluia, a tua palavra, aos teus princípios. Nós queremos te ser gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, ainda há de fazer pela nossa vida. Te agradecemos até pelos processos. Obrigado, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja que acredita, bate palma, glorifica e enaltece